presença forte em mim, eu posso dizer: habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Adarei com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou, tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Minha eterna aliança, eu aqui, amor. Com palavras de amor te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual ao som deste piano lindo, tocado pelo meu irmão Christian, presente do nosso povo lá da Yamaha, trazido pelo nosso querido Gessé da Spala, a melhor loja de produtos musicais no Vale do Paraíba. Quero agradecer também Emizanirato, que faz os meus klezmas do programa. Emizanirato é uma loja de black tie, especializada em roupas de festas para homens. E eles carinhosamente, mesmo não sendo o ramo deles, fazem essas camisas para mim. Você que é padre, se quiser, entra no perfil da Emizanirato. Você vai também, quem sabe, ter o seu klezma feito por eles. Hoje livre sou, parece pretensioso, né? É como se eu estivesse afirmando uma coisa que eu sei que não sou ainda. Porque a liberdade interior é uma conquista que nunca termina. Nós nunca podemos dizer, somos livres o suficiente. Não. Sempre há um condicionamento, às vezes até aquilo que eu acho que é livre em mim, não é, acaba sendo condicionado. Eu me lembro que quando comecei a estudar psicologia, e me interesso muito até hoje, né? Gosto muito de entender a condição humana, mesmo porque acho que na condição de líder religioso, se eu não tiver um entendimento da condição humana, a minha abordagem religiosa acaba ficando muito limitada.
porque a gente precisa saber quem nós somos para falar sobre quem somos na relação com Deus. Então, quando eu me interessei por psicologia, um dos grandes desafios que eu vivi foi justamente entender a liberdade humana, sobretudo porque sou padre. Eu me lembro que quando estudei o sacramento da confissão, nós aprendemos algumas regras básicas para você identificar e qualificar o pecado. Para ser pecado, a igreja diz que precisa ter tido matéria grave, e o outro ponto para ser pecado é a liberdade. O que não é livre não peca. Sim, porque só é pecado quando eu escolho fazer. Se eu não escolhi, eu posso até ter tido uma atitude pecaminosa, mas não tem a responsabilidade do pecado na pessoa que realizou. É uma criança, por exemplo, que muitas vezes não tem, muitas vezes não, em muitas fases da vida, a criança ainda não tem a capacidade de escolher. É com o tempo que nós vamos desenvolvendo o juízo moral, que é saber o que é certo e o que é errado. Então, numa criança, nós não podemos falar muito de pecado. Claro, você tem o conceito de pecado original, lá em Agostinho, que nos acompanha ao longo da vida. Você pode entender tudo isso sem nenhum problema. Agora, vamos trazer um pouco de psicologia para entender a condição do pecado. Uma criança que não é livre para fazer o que faz, ela está apenas repetindo um comportamento de adulto que de repente ela tem observado. Às vezes o pecado da criança é muito mais do pai e da mãe do que dela, não é? O pecado é de quem influencia. Então a criança não tem liberdade para escolher, ela acaba fazendo o que ela viu. Gente, isso é tão complicado no âmbito da consciência. Quantas vezes eu fiquei diante de pessoas que cometeram crimes brutais e ouvindo suas histórias, eu tinha uma ligeira intuição de que quem cometeu aqueles crimes, embora tenham sido praticados por aquela pessoa que estava na minha frente, quem havia construído aqueles crimes foram pessoas que influenciaram aquela, que receberam as influências no momento em que elas não eram capazes de dizer não às influências que recebiam. Não estavam livres. Só é pecado quando há matéria grave e liberdade. Então, se eu não sou livre para escolher, posso até ter um comportamento pecaminoso, mas não posso ser responsabilizado pelo que fiz. Claro que no âmbito do direito, jurídico, pode haver outras formas de compreensão. Estou dizendo do âmbito religioso. Então, quando eu digo que eu sou livre, eu estou falando de uma meta. Lembra que nós falamos no outro programa que meta é aquilo que nós ainda não alcançamos, mas pretendemos alcançar. Eu não sou livre, mas quero ser. E dentro da antropologia cristã, há um conceito que nos ajuda muito a entender a liberdade. Não só a liberdade, também a santidade, que eu posso dizer, eu já sou santo, eu já sou feliz, eu já sou realizado. Você faz uma afirmação, mas dentro daquela afirmação há uma negação, que é o conceito do já e o ainda não, que é aquilo que na teologia nós chamamos de tensão escatológica. Já sou, mas ainda não. Por quê? Porque quando Jesus vem nos salvar com a sua vida, equivocadamente tendemos a pensar que foi a morte de Jesus que nos salvou. Não, foi todo o processo encarnatório. Encarnação, vida, morte e ressurreição. É o todo da vida de Jesus que nos salva, não é somente a morte. Todas as atitudes de Jesus nos salvam, todas as vivências de Jesus nos salvam, as suas palavras ainda hoje nos salvam. Então, Jesus nos traz a salvação, então nós podemos dizer que todos nós já estamos salvos. Mas aí vamos entender que a salvação oferecida por Jesus é um dom que nós já recebemos, mas ainda não colocamos em prática.
já tenho todo o potencial da salvação, que inclusive no meu batismo eu confirmo, eu recebo a nova humanidade de Cristo. O filho de Adão é mergulhado nas águas, o filho de Adão e Eva é mergulhado nas águas e sai com a nova identidade de Cristo substituindo a de Adão, a nova identidade de Maria substituindo a de Eva. Então eu, quando sou batizado, eu recebo a salvação de Cristo, mas ao longo da minha vida eu terei que fazer todo o movimento de atualização daquilo que eu já recebi. No meu livro, Quem Me Roubou de Mim, que inclusive tem uma nova edição agora, praticamente reescrita, eu falo justamente disso, que a liberdade cristã é como uma propriedade que você ganhou. Você recebeu a propriedade, você sabe que ela é sua, mas você ainda precisa passar pelo processo de torná-la sua, que é você ir conquistando. Porque a casa pode ser minha, se eu nunca fui lá, ela ainda não é totalmente minha. Quando que ela será minha? Quando eu conhecê-la. Quando eu conhecer cada detalhe da sua construção. Quando eu conhecer cada centímetro do seu chão. Porque senão eu sei que sou dono, mas não fui lá tomar posse. A vida cristã, a vida de conversão, é que nos proporciona a tomada de posse da salvação de Cristo. Então, quando eu digo, hoje livre sou, eu estou assumindo que Jesus já me concedeu o dom da liberdade, mas eu ainda não sou o suficiente. E vou morrer sem me tornar o ser humano livre que eu posso ser, porque sempre falta alguma coisinha. A mesma coisa a santidade. Nós podemos dizer que já participamos da santidade de Cristo, mas ainda não temos a totalidade da santidade em nós. E eu acho que é isso que deveria nos manter humildes, né? Você já observou que uma pessoa arrogante, prepotente, é aquela que acha que já tem tudo. A gente deixa de aprender quando acha que sabe tudo. A gente deixa de ser uma boa companhia quando a gente se acha a melhor pessoa do mundo. É bom a gente ter um quezinho que falta. Vinícius de Moraes dizia isso, né? Que uma mulher, ele falava isso no contexto dos seus poemas, né? Uma mulher, para ser interessante, bonita, ela tem qualquer coisa que sofre, que sente saudade, né? Aquela pontinha de melancolia, de ausência. O Padre Zezinho chamou isso de saudade do infinito. Lembra dessa música, Cristian? Essa fonte de felicidade é saudade do infinito, é saudade que a gente tem. Isso é lindo. Aliás, o homem que compôs coisa bonita é Padre Zezinho. Patrimônio da música, da cultura brasileira, eu não diria nem da música religiosa não. Padre Zezinho, ele está entre os grandes compositores da música popular brasileira, é um homem que escreveu sobre tudo. Essa música que ele fala, Saudade do Infinito, traduz muito isso, que na condição humana é o discurso da falta, nós não estamos completos. E é justamente a consciência da falta que nos mantém a caminho, que não nos condena à prepotência de sermos tudo, de sabermos tudo. Não. Isso é muito divino em nós. A dimensão da fragilidade que é irrenunciável. É o insuficiente que mora em mim, que mora em você, que inclusive nos faz precisar uns dos outros. A dimensão da insuficiência, que é profundamente filosófica e tem tudo a ver com a antropologia cristã que nós trazemos aqui, para a tensão escatológica do já e do ainda não.
precisa estar aqui, consciente o tempo todo. Eu preciso ser consciente da minha insuficiência. É a consciência da minha insuficiência que me mantém humilde, que não me permite o olhar altivo, arrogante, que me faz pensar que posso ser melhor que alguém. Não. Um descuido e eu estou cometendo os erros que tanto condeno nos outros. É a concupiscência que Paulo falava. A concupiscência é aquela tendência humana a praticar o oposto do que se propõe. Você vive isso o tempo todo, eu vivo o tempo todo. E é por isso que Jesus condena tanto o julgamento. Pode observar, hoje, nos julgamentos massivos de rede social, é uma hipocrisia tão grande, porque você vê aquelas pessoas, como dizem os outros, vomitando regras. Vai ver a vida pessoal delas. São pessoas exatamente iguais àquelas que elas estão criticando, porque todo mundo comete erros. Mas o julgamento parece que dá-nos a ilusão temporária de que nós não estamos no mesmo lugar. Estamos. Eu não tenho ilusão. Por isso que eu não me encorajo ao julgamento de ninguém. Não me encorajo. Uma coisa é você reconhecer uma situação que você considera errada, falar sobre isso. Agora, julgar, dizer que você é melhor que o outro, ou o tempo todo ficar apontando para os erros dos outros, como se você também não errasse, isso é de uma ignorância humana absurda. Sabe, é de uma ignorância humana absurda. E não é sem motivo que nós estamos na era da ignorância. Nós estamos retornando a estados muito primitivos. Esses tribunais públicos da internet, onde todas as pessoas estão o tempo todo tentando encontrar fragilidades alheias para expô-las, como se isso fosse melhorar a vida delas. Isso é uma regressão mesmo. Nós estamos deixando de evoluir como humanidade, usar os meios de comunicação para comunicar coisas boas ou verdadeiras. Semana passada nós falamos sobre isso, as manchetes mentirosas que hoje, que não precisa ser jornalista, para produzir notícia. Antes você ainda tinha um código de ética de jornalismo, que o profissional tinha que obedecer. Hoje não precisa ser jornalista, basta você ter um celular na mão e você se sente no direito de criar seu canal de notícias. Tá bom, se você quer fazer, tenha pelo menos um código de ética a seguir. Não induza as pessoas à mentira só porque você está satisfeito com aquela versão que você encontrou para o fato, ou porque ela lhe dá mais cliques ou lhe dá mais visibilidade. Não. Então eu, na minha condição de homem que sofre o tempo todo de insuficiência, eu não me sinto no direito de julgar ninguém. Está vendo como uma coisa vai ligando à outra? Jesus nos propõe que não façamos julgamento de ninguém, que não tenhamos um comportamento que seja contraditório com aquilo que eu estou me propondo a viver, porque a minha insuficiência pode sim prevalecer sobre todos os meus outros valores. E aí não é bom. Eu tenho que ter consciência da minha insuficiência, mas eu preciso fazer a minha vida virtuosa prevalecer sobre as insuficiências. Então o meu lado bom vai florescer mais. E quanto mais floresce o meu lado bom, mais livre eu vou me tornando. E as outras consequências também da liberdade, a salvação. A salvação é importantíssima, por exemplo, a salvação é importantíssima na lida com a minha rotina.
Por quê? Eu tenho consciência de que sou uma pessoa salva, mas eu preciso viver a conquista da minha salvação. Então a busca pela minha salvação traz qualidade à minha rotina. Falávamos muito sobre isso aqui também em outros programas. Como nós organizamos a nossa rotina? Falávamos sobre a alma permeável que nós temos. O que nós permitimos entrar nessa alma? Que influências nós escolhemos ter? Quem são as pessoas para as quais nós abrimos a porta da nossa consciência? Hoje o conceito de influenciador precisa ser revisto, pelo amor de Deus. Quem influencia seus filhos? Quem são as pessoas que seus filhos admiram? Com certeza não são cientistas, não são escritores, não são altruístas, porque hoje o mundo está nivelado por baixo. Hoje as rádios, o que as rádios tocam? Aquilo que a indústria fonográfica decidiu como sendo bom. Se você quiser música de qualidade, definitivamente você tem que construir um espaço diferente de busca. Se você não apresentar os clássicos da música popular brasileira aos seus filhos, dizer: meu filho, isso aqui é música que se tocava nas rádios na década de 80, 90, 70. Olha quanta poesia, olha quanta reflexão bonita sobre nós, sobre a condição humana. Uma pessoa que não conhece a música Resposta ao Tempo, de Aldir Blanc, o grande poeta, e do grande Cristóvão Bastos, com quem tive enorme prazer de trabalhar, autor de grande sucesso com Chico Buarque, inclusive compus uma música com ele que chama Desacontecimento. Quem nunca ouviu Resposta ao Tempo, cantada por Nana Caymmi, está se privando de uma das coisas mais bonitas que a criatividade, a inventividade humana foi capaz de criar. Um ser humano dialogando com o tempo. Só os poetas são capazes disso. Onde você encontra isso hoje? A música que você escuta no rádio tem poesia? Eleva seu espírito? Faz você ter sentimentos nobres? Ou ela só combina com uma mesa de bar, com uma cachaça, com uma confusão? Não estou dizendo que você não possa ter entretenimento, tem que ter sim. Tem que ter aquela coisa que você escuta só por escutar, não tem problema não. Mas não pode ser só isso. Nós estamos transformando a nossa vida em só isso. Os nossos filhos só veem isso. Os nossos filhos só escutam isso. E o embrutecimento da alma é apenas uma consequência. Não espere que você vá ter um filho sensível, que seja capaz de compreender a poesia, de dar valor aos discursos poéticos, às metáforas, às séries que são bem elaboradas, que são construídas a partir de linguagem sensível, humana, que humaniza. Não espere que ele vá ter essa sensibilidade se você não instruí-lo para ela. Tudo na condição humana precisa ser educado. Porque senão, você pode até ser em potencial. Como eu digo, hoje livre sou. Sou em potencial, mas nunca me torno. Porque quem me torna alguma coisa são os processos que me educam. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tenho sede da Tua graça,
cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, meu herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou.